Atenção! Você já pensou que algumas mentiras são sussurradas em segredo, mas as mais devastadoras são defendidas em público? Esta não é apenas uma simples história de infidelidade. É uma saga sobre a instrumentalização da confiança e a arrogância cega de um homem que acreditou possuir tudo. Estão prontos para uma reviravolta que lhes deixará sem fôlego? Continue lendo. Quando Helena Gomes cruzou as portas envidraçadas do Hotel Fasano São Paulo, o mundo inteiro pareceu parar. Não por seu vestido, embora fosse uma obra-prima de alta costura, mas por algo que emanava de seu interior. Uma força silenciosa e devastadora que sacudiu os alicerces de tudo o que foi. Juliano Tavares, o homem que destruiu 6 anos de sua vida com mentiras envoltas em promessas, estava ali, ao lado de Clara Fontes, a outra mulher, celebrando seu noivado como se Helena nunca tivesse existido. Mas naquela noite, em meio aos lustres de cristal e à falsa risada da alta sociedade paulistana, Helena não veio suplicar, não veio chorar. Ela veio demonstrar que algumas mulheres não quebram. Elas se reconstroem em diamantes. E quando Juliano viu o que havia perdido, não apenas uma esposa, mas a única mulher que o havia amado de verdade, era tarde demais. Porque Helena já não era a mesma. Helena havia renascido. E seu brilho naquela noite não apenas ofuscou todos os presentes, mas os queimou. A sinfonia quebrada na Vila Madalena. Helena sempre acreditou no amor eterno, não por ingenuidade, mas porque havia construído toda a sua vida sobre a certeza de que Juliano Tavares era seu destino. Eles se conheceram na USP, Universidade de São Paulo. Ele estudava arquitetura, ela fazia história da arte. Juliano era o tipo de homem que fazia com que conversas mundanas parecessem transcendentais. Ele falava de edifícios como se fossem poemas de pedra e olhava para Helena como se ela fosse a única obra de arte digna de contemplação. Eles se casaram 3 anos depois em uma cerimônia íntima, em uma pequena fazenda em Porto Feliz, com o campo paulista como testemunha. Helena vestiu um traje de renda que pertencia à sua avó e Juliano chorou ao vê-la caminhar em direção ao altar. "Você é meu lar", ele sussurrou em seu ouvido durante a primeira dança. Helena acreditou nele, acreditou em cada palavra. Os primeiros anos foram uma sinfonia. Eles viviam em uma cobertura na Vila Madalena, com janelas que davam para ruas de paralelepípedos, onde o eco dos passos noturnos se misturava com o cheiro de pão fresco das padarias matinais. Helena trabalhava como conservadora no MASP, Museu de Arte de São Paulo, um sonho realizado, enquanto Juliano ascendia em uma das mais prestigiadas empresas de arquitetura da Europa. Mas os sonhos, Helena aprenderia mais tarde, têm data de validade. Tudo começou a mudar quando Juliano foi designado para um projeto estrela: o redesign de um complexo turístico de luxo no litoral norte de São Paulo. "É a oportunidade da minha vida", ele disse emocionado, seus olhos brilhando com ambição. Helena o abraçou orgulhosa. "Eu sempre soube que você conseguiria." O que ela não sabia era que, junto com essa oportunidade, viria Clara Fontes, designer de interiores, 32 anos, divorciada, sofisticada, e como Helena descobriria meses depois, absolutamente implacável. No início, foram os atrasos. "Amor, vou chegar tarde, o projeto complicou." Depois, as chamadas interrompidas. "É a Clara sobre o trabalho. Eu tenho que atender." Depois, as ausências completas. "Temos que viajar para Angra dos Reis para supervisionar a obra. Serão apenas 2 dias. 2 dias se tornaram 3. 3 se tornaram 5. E quando Juliano voltava, ele cheirava diferente.
não a outro perfume. Isso teria sido muito óbvio, mas, à distância, há segredos escondidos nas dobras de sua gravata, perfeitamente amarrada. Helena não era tola. Ela havia visto filmes suficientes, lido romances suficientes, ouvido testemunhos suficientes de amigas traídas. Ela conhecia os sinais, mas havia uma parte dela a que ainda acreditava em contos de fadas que se recusava a aceitar o óbvio. Até a noite de 14 de março, havia sido um dia particularmente difícil no museu. Uma peça valiosa havia sido danificada durante o transporte e Helena passou horas coordenando restauradores e gerenciando o pânico de seus superiores. Ela chegou em casa exausta, com os pés doloridos e com o desejo de simplesmente se fundir nos braços do marido. Mas Juliano não estava. Seu telefone descansava sobre a mesa de jantar, piscando intermitentemente com notificações. Helena nunca foi o tipo de mulher que checa o telefone do parceiro. Ela confiava, acreditava, respeitava a privacidade. Mas naquela noite, algo dentro dela, uma intuição ancestral que todas as mulheres carregam, gravada em seu DNA, a empurrou a pegar o dispositivo. Não tinha senha. Juliano sempre disse que não tinha nada a esconder. Mentira! As mensagens com Clara eram um universo paralelo, um mundo inteiro do qual Helena não estava ciente. Não eram apenas conversas de trabalho. Eram eles, a história deles, a intimidade deles, a traição deles. Sinto sua falta. Não consigo parar de pensar na noite. Helena suspeita de algo. Tenho que ser mais cuidadoso. Quando você vai contar a ela, não posso continuar sendo seu segredo. Em breve, meu amor. Eu prometo. Eu só preciso do momento certo. Helena leu cada mensagem. Cada palavra foi uma facada. Havia centenas, milhares, meses de conversas, fotos que nunca deveriam existir, planos para um futuro que não a incluía. Havia uma foto recente, Juliano e Clara em um terraço de um restaurante à beira-mar. Ele a segurava pela cintura com uma naturalidade que Helena não via há anos. Eles estavam sorrindo. Pareciam felizes. O som da porta da frente a tirou do transe. Juliano entrou com seu sorriso perfeito, o mesmo que a havia conquistado anos atrás. Perdão pelo atraso, querida. O trânsito estava impossível. Ele se aproximou para beijá-la, mas Helena deu um passo para trás. Quem é Clara? A cor abandonou o rosto de Juliano. Por um segundo, apenas um, Helena viu algo parecido com remorso. Mas depois, como um ator experiente, ele recompôs sua expressão. É minha colega. Eu já te falei sobre ela. Sim, você me falou sobre ela. Helena levantou o telefone. Mas você não me disse que a ama, que planeja me deixar por ela, que tem construído uma vida paralela por meses enquanto eu te espero como uma idiota. Juliano tentou pegar o telefone, mas Helena foi mais rápida. Ela o esmagou contra a parede, quebrando-o em pedaços. Você está louca? Ele gritou. Não, respondeu Helena com uma calma aterrorizante. Eu estive louca todos esses meses ignorando o óbvio, mas não mais. O que se seguiu foi uma batalha verbal que durou horas. Juliano mentiu, negou, minimizou, disse que eram apenas mensagens que não significavam nada, que Clara estava obcecada por ele. Depois, quando a evidência se tornou inegável, ele mudou de tática. E se eu procurei algo mais? Você estava sempre ocupada com seu museu. Você não me dava mais atenção. Eu me senti sozinho. Helena olhou para ele com uma mistura de descrença e nojo. Então a culpa é minha por ter uma carreira, por não adivinhar que você precisava de validação a cada segundo. Saia daqui, Juliano. Saia! Juliano pegou suas chaves e bateu a porta ao sair. Helena desabou no chão da sala, cercada pelos restos do telefone quebrado, e chorou até não lhe restar uma gota de ar.
Naquela noite, o conto de fadas morreu. O desprezo público e o terno do advogado. Os dias seguintes foram uma tortura meticulosamente desenhada. Juliano não voltou naquela noite nem na seguinte. Helena passou 48 horas em um limbo entre a negação e a raiva, olhando para o telefone, esperando uma ligação, uma mensagem, um pedido de desculpas. Nada. No terceiro dia, Juliano apareceu, não para implorar perdão, não para tentar salvar o casamento. Ele veio buscar suas roupas. Nós precisamos conversar, disse Juliano, evitando seu olhar enquanto empacotava camisas em uma mala. Helena estava sentada na cama a que eles compartilharam por 6 anos, observando-o com uma mistura de descrença e náuseas. Eu acho que é melhor nos separarmos, Juliano continuou, com uma frieza que Helena não reconheceu. Isso não está mais funcionando. Não está te fazendo feliz. Não está me fazendo feliz. Não está te fazendo feliz? Repetiu Helena, sentindo a raiva começar a ferver em seu peito. Eu estava perfeitamente feliz antes de descobrir que meu marido estava me traindo por meses. Olha, eu não vim brigar. Eu vim ser honesto. Clara e eu nos apaixonamos. Não foi planejado. Simplesmente aconteceu. Helena riu, mas não havia humor no som. Simplesmente aconteceu, como se fosse um acidente, como tropeçar repetidamente e cair sobre ela. Juliano fechou a mala com um clique seco. Eu não vim para ser julgado. Eu vim te dizer que estou saindo. Meu advogado entrará em contato para iniciar os procedimentos de divórcio. 6 anos reduzidos a uma mala e uma promessa quebrada. O que veio depois foi pior do que a própria traição. São Paulo era uma cidade grande, mas seus círculos sociais não eram. Helena e Juliano compartilhavam amigos, colegas e espaços. E para seu horror, Helena descobriu que a maioria deles já sabia. Ai, Helena, eu pensei que você já sabia. Mônica, uma antiga colega da USP, disse a ela durante um encontro constrangedor em um café na Vila Madalena. Todo mundo estava falando de Juliano e Clara na inauguração da galeria no mês passado. Eu pensei que vocês tinham chegado a algum tipo de acordo. Acordo? Helena começou a ligar os pontos. Os olhares de cumplicidade nas reuniões, as conversas que eram abruptamente interrompidas quando ela entrava, os sussurros de sinto muito carregados de pena. Todos sabiam, e ninguém havia lhe contado, mas o pior estava por vir. Uma tarde, enquanto checava compulsivamente as redes sociais, uma tortura autoimposta que ela não conseguia parar, Helena viu a foto. Juliano e Clara no Parque Ibirapuera, de mãos dadas, sorrindo para a câmera com a luz dourada do pôr do sol, banhando-os como uma bênção divina. A legenda de Clara dizia: construindo nosso futuro juntos. Meu amor verdadeiro. Helena correu para o banheiro e vomitou. Não era apenas a traição. Não era apenas que Juliano a havia substituído tão rapidamente que parecia que ela nunca havia importado. Era que ele estava fazendo isso publicamente, sem vergonha, sem consideração, pela dor que estava causando. As semanas se tornaram um calvário. Helena faltava ao museu mais frequentemente do que podia se dar ao luxo. Ela parou de comer bem, ela parou de dormir, ela olhou no espelho e não reconheceu a mulher que a olhava. Olhos encovados, pele pálida, uma tristeza que havia se instalado em seus ossos como uma doença crônica. Sua mãe ligava de Florianópolis todos os dias. Filha, volte para casa. Você não pode ficar aí, cercada de lembranças. Mas Helena recusou. Ir seria admitir a derrota. Seria dar a Juliano a satisfação de tê-la destruído completamente. Então, chegou a carta do advogado. Juliano não queria apenas o divórcio. Ele queria a cobertura, o lugar que eles compraram juntos, decoraram juntos,
onde Helena havia imaginado criar seus filhos um dia. Ele argumentava que havia dado a maior entrada, que seu salário era superior, que ela poderia facilmente encontrar outro lugar. Helena leu a carta 1, 2, 3 vezes, incapaz de acreditar no que via. Até onde ele estava disposto a ir? A resposta veio 2 semanas depois. Helena estava no museu tentando se concentrar na curadoria de uma nova exposição, quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Mônica. Helena, há algo que você precisa saber. Eu prefiro que você descubra por mim. Ela anexou um link do Instagram. Helena sentiu sua garganta fechar ao abri-lo. Era a foto de um anel, um solitário de diamantes que refletia a luz em 1000 direções. A legenda, escrita por Clara, dizia: Quando você sabe, você sabe. Eu disse sim. Amor verdadeiro, um novo capítulo. Juliano havia noivado com Clara. Helena deixou o telefone cair. Ao seu redor, os visitantes do museu continuavam admirando as obras de arte, alheios ao fato de que uma mulher acabara de quebrar em 1000 pedaços, na frente de um Picasso, do período azul. Não fazia nem 1 ano que o mundo dela havia desmoronado, e Juliano já estava construindo um novo, como se ela tivesse sido apenas um rascunho, uma tentativa fracassada, algo descartável. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Ela não choraria mais, ela não imploraria mais, ela não permitiria que Juliano Tavares a fizesse se sentir insignificante nunca mais. Se ele queria vê-la destruída, ele teria a surpresa de sua vida. O diamante reclama seu brilho. Helena acordou em 15 de abril com uma clareza que não experimentava há meses. Não foi uma epifania dramática ou um momento de iluminação celestial. Foi algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderoso. O esgotamento absoluto de se sentir miserável. Ela se levantou da cama, aquelas fronhas que ainda retinham o fantasma de uma vida compartilhada, e caminhou até o espelho do banheiro. A mulher que a olhava do vidro era uma estranha, desgastada, apagada, quebrada. Nunca mais, ela sussurrou. Essas 2 palavras se tornaram seu mantra. A primeira coisa que ela fez foi ligar para sua melhor amiga, Lúcia. Lu, eu preciso da sua ajuda. Diga o que for preciso. Eu preciso parar de ser esta versão de mim. Eu não sei, me reinventar, me reconstruir. Eu preciso que Juliano lamente cada segundo que me perdeu quando me vir de novo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois Lúcia disse: Você está pronta para fazer o que for preciso? Sim. Então eu te vejo neste fim de semana. Eu desço para São Paulo e começamos sua ressurreição. Lúcia chegou a São Paulo naquela sexta-feira com uma mala cheia de determinação e um plano detalhado, meticulosamente desenhado. Ela era psicóloga e, o que era mais importante, havia passado por seu próprio inferno de divórcio anos atrás. Se alguém entendia o processo, era ela. O primeiro passo é o seguinte, disse Lúcia, sentando-se no sofá da cobertura com um bloco de notas e uma caneta. Vamos identificar que partes de você perdeu neste relacionamento e que partes você simplesmente parou de cultivar. Helena franziu a testa. O que você quer dizer? Você se lembra de quem você era antes de Juliano? O que te apaixonava? O que você fazia por prazer, não por obrigação? Helena teve que pensar. Fazia tanto tempo. Eu costumava dançar, ela disse finalmente, surpresa com a nostalgia que a palavra evocava. Samba de gafieira. Eu parei quando Juliano disse que eu chegava muito tarde das aulas e que deveríamos passar mais tempo juntos. Lúcia anotou. O que mais? Eu costumava viajar sozinha. Eu amava me perder em cidades novas, visitar museus, comer em lugares locais. E quando foi a última vez que você fez isso? Helena não conseguia se lembrar. Viu?
disse Lúcia suavemente. Você não apenas perdeu Juliano, você se perdeu no processo de tentar ser a esposa perfeita. Agora vamos recuperá-la, mas não a versão antiga, mas uma versão melhorada, mais forte, mais consciente. Assim começou a transformação. O primeiro passo foi a terapia. Helena havia resistido por meses, acreditando que podia processar tudo sozinha. Mas Lúcia foi insistente, e Helena finalmente concordou em ver a doutora Elisa Reis, uma psicoterapeuta especializada em trauma emocional e reconstrução pós-divórcio. A dor que você sente é real, a doutora Reis lhe disse durante a primeira sessão. Mas você não tem que ficar presa nela. O luto é necessário, mas a libertação também. Sua recuperação não pode se basear na vingança. A doutora Reis a advertiu. Tem que se basear na reconexão com seu próprio valor intrínseco. Se você apenas se transforma para que Juliano se arrependa, você continuará dando poder sobre você a ele. Helena absorveu essas palavras como um evangelho. O segundo passo foi físico. Não porque ela precisasse melhorar seu corpo, mas porque precisava se reconectar com ele. Por meses, Helena havia existido no piloto automático, desconectada de si mesma. Lúcia a matriculou em uma aula de Muay Thai. Você precisa liberar a raiva de forma produtiva, ela explicou. No início, Helena achou que era loucura, mas a primeira vez que ela socou o saco, algo dentro dela se libertou. Cada soco era uma traição, cada chute, uma mentira, cada assalto, uma catarse. Ela também retomou o samba de gafieira, encontrou uma academia no bairro da Lapa, um bairro boêmio carioca cheio de artistas e espíritos livres. Sua instrutora, uma mulher chamada Carmen, na casa dos 50 e com o fogo de uma guerreira, a olhou avaliando-a na primeira aula. O samba não é apenas dança, ela disse. É a dor transformada em beleza, a raiva transformada em arte. Se você quer dançar samba de verdade, você tem que estar disposta a sangrar emocionalmente no palco. Helena estava mais do que disposta. O terceiro passo foi profissional. Helena vinha operando no piloto automático no museu, fazendo o mínimo indispensável. Mas um dia, sua chefe a chamou em seu escritório. Helena, eu sei que você passou por um momento difícil, disse a elegante diretora, Carla Jones. Mas eu preciso saber se você ainda está comprometida com o seu trabalho aqui, porque há uma oportunidade que eu acho que seria perfeita para você, mas só se você realmente a quiser. Era a oportunidade de liderar a curadoria de uma exposição internacional sobre arte feminina contemporânea. Isso implicaria viagens, coordenação com museus de todo o mundo e visibilidade midiática. Sim, disse Helena sem hesitar. Eu quero. E pela primeira vez em meses, ela estava falando sério. O quarto passo foi o mais doloroso, fechar capítulos. Helena assinou os papéis do divórcio sem ler os detalhes. Ela deu a Juliano a cobertura. Ela deu a ele tudo o que ele pediu, não porque era fraca, mas porque entendeu algo fundamental. Agarrar-se às coisas materiais era agarrar-se ao passado. Fique com tudo, ela disse ao seu advogado. Eu saio com algo muito mais valioso, minha liberdade. Ela se mudou para um estúdio pequeno, mas iluminado, nos jardins, com janelas que davam para uma praça onde músicos de rua tocavam jazz nos fins de semana. Era minúsculo em comparação com a cobertura que ela havia compartilhado com Juliano, mas era completamente dela. O quinto passo foi se reconectar com seu círculo. Helena havia se isolado durante a dor, mas agora começou a reconstruir pontes. Ela reacendeu amizades que havia deixado definhar. Conheceu gente nova em suas aulas de samba e Muay Thai. Ela se cercou de pessoas que a viam pelo que ela era, não pelo que havia sido como esposa de alguém.
E lentamente, muito lentamente, Helena começou a se reconhecer novamente. A noite do diamante no fazano. 3 meses depois, ela estava em frente ao espelho de seu novo estúdio. A mulher que a olhava já não era uma estranha. Havia força em seus olhos, determinação em sua mandíbula, uma luz interior que estava apagada por muito tempo. Foi então que ela recebeu a mensagem. Era de Mônica. Helena, eu não sei se você quer saber disso, mas Juliano e Clara vão dar uma festa de noivado. É no Grand Hotel Fazano no próximo mês. Supostamente será o evento do ano. A lista de convidados inclui todos os nossos amigos em comum. Eu só queria que você estivesse preparada caso mais alguém mencionasse. Helena leu a mensagem 3 vezes. E então, pela primeira vez em meses, ela sorriu. Não um sorriso de amargura, não um sorriso de dor, um sorriso de possibilidades infinitas. Lu, eu preciso do vestido mais espetacular que você já viu. Ela enviou uma mensagem de texto para sua melhor amiga. Eu tenho um compromisso para ir. O mês que se seguiu foi uma sinfonia de preparação meticulosa. Helena não estava se preparando para um evento social. Ela estava se preparando para fechar um capítulo de sua vida da maneira mais impactante possível. Lúcia chegou de Salvador com 3 malas cheias de determinação e um plano detalhado, meticulosamente desenhado. Nós não vamos comprar um vestido qualquer, ela declarou. Nós vamos encontrar o vestido. O que fará Juliano Tavares questionar cada decisão que ele tomou em sua vida miserável. Elas percorreram as boutiques mais exclusivas da rua Oscar Freire, experimentaram dezenas de opções nos ateliês de designers emergentes. Helena parava na frente de espelhos de corpo inteiro repetidamente, avaliando cada corte, cada caimento de tecido, cada detalhe. Não! Ela dizia repetidamente. Ainda não é. Até que elas chegaram a um pequeno ateliê escondido em uma rua lateral do bairro dos Jardins. A designer era uma mulher francesa chamada Anaïs Belmonte, conhecida por criar peças que não apenas vestiam o corpo, mas contavam histórias. O que você quer que este vestido diga? Perguntou Anaïs, observando Helena com olhos penetrantes. Helena não precisou pensar na resposta. Eu quero que diga que eu sobrevivi, que eu me reconstruí, que eu sou mais forte do que qualquer um, incluindo eu mesma, jamais pensei que pudesse ser. Anaïs sorriu. Então eu sei exatamente o que você precisa. O vestido que ela trouxe era uma obra-prima, estruturado, mas fluido, potente, mas feminino. Não era ostensivo nem barulhento. Era elegante com uma intensidade silenciosa. O tipo de vestido que não precisava implorar por atenção, porque simplesmente a ordenava. Quando Helena o experimentou, Lúcia soltou um suspiro audível. É esse, ela disse simplesmente. Mas o vestido era apenas uma parte. Helena sabia que a verdadeira transformação tinha que ser holística. Ela reservou um horário em um salão exclusivo, não para mudar quem ela era, mas para potencializar o que sempre esteve lá. Seu cabelo, que ela havia negligenciado por meses, foi tratado com produtos de luxo e cortado por um estilista que entendia exatamente o que ela precisava. Um estilo elegante que refletisse sofisticação e controle. Sua rotina de autocuidado se tornou um ritual sagrado, não por vaidade, mas por autorrespeito. Cada creme que ela aplicava em seu rosto era um lembrete de que ela merecia tempo e atenção. Cada sessão de treino era uma afirmação de sua força. Mas, mais importante do que qualquer preparação externa, foi a interna. As sessões com a doutora Reis se intensificaram. Helena trabalhou em visualizações, em técnicas de ancoragem emocional, em estratégias para manter a postura, não importa o que Juliano dissesse ou fizesse.
Lembre-se, a doutora Reis lhe dizia, você não vai a essa festa por Juliano, você vai por você, para fechar o ciclo, para provar a si mesma, não a ele, que você saiu mais forte do fogo. Helena absorveu essas palavras como um evangelho. Ela também trabalhou com Carmen, sua instrutora de samba, em algo inesperado, a presença de palco. O samba te ensina a ocupar o espaço sem pedir desculpas. Carmen lhe explicou durante uma de suas aulas particulares. E quando você entra em um palco ou em qualquer sala, você tem que fazê-lo com a certeza de que você merece estar ali, não com arrogância, mas com dignidade. Elas praticaram a caminhada. Parecia ridículo no início. Helena sabia andar, pelo amor de Deus. Mas Carmen lhe mostrou a diferença entre simplesmente se mover e verdadeiramente comandar cada passo. Ombros para trás, queixo erguido, mas não forçado. Olhar para a frente, não para o chão. Cada passo deve dizer: eu sou exatamente quem eu preciso ser. Helena praticou na frente do espelho da academia até que aquela caminhada parecesse natural, até que se tornou parte dela. À medida que a data do noivado se aproximava, Helena começou a sentir o inesperado. Calma, uma profunda certeza de que, não importa o que acontecesse naquela noite, ela ficaria bem. Uma semana antes do evento, Lúcia a levou para jantar em um restaurante à beira-mar. Você está pronta? Ela perguntou. Sim, respondeu Helena. Mas não da forma que eu pensei que estaria. Eu pensei que iria cheia de raiva, querendo fazer Juliano sofrer. Mas agora eu só quero ir para me despedir. Dessa versão de mim, que acreditava que precisava da aprovação dele. Desse relacionamento que me fazia sentir pequena. De todo esse capítulo da minha vida. Lúcia sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. Essa, minha amiga, é exatamente a atitude certa. À noite antes da festa, Helena não conseguiu dormir. Não por ansiedade, mas por antecipação. Ela se sentou na janela de seu estúdio, olhando para a praça iluminada, ouvindo o burburinho distante da cidade que nunca dorme. Ela pensou em tudo o que havia perdido, mas também em tudo o que havia ganhado. Autoconhecimento, força interior, um círculo de apoio inabalável, uma carreira florescente e, o mais importante, autorrespeito. Às 3 da manhã, ela escreveu em seu diário algo que a doutora Reis havia sugerido como forma de processar suas emoções. Amanhã eu enfrento o fantasma de quem eu fui. Não para vencê-lo, porque não há mais batalha, mas simplesmente para me despedir dele com graça. Juliano Tavares foi um capítulo da minha história, mas não o final. E quando eu cruzar as portas daquele hotel, eu farei isso não como a esposa traída que eu fui, mas como a mulher que eu escolhi ser, poderosa, livre, indestrutível. A manhã do evento amanheceu clara, com aquele céu azul profundo que só São Paulo pode oferecer. Helena acordou com a determinação fluindo em suas veias. Ela demorou para se arrumar. Cada ação foi deliberada, consciente. O banho quente foi uma meditação. A maquiagem sutil, mas impecável, foi uma arte. Vestir o traje, um ritual. Quando finalmente estava pronta, ela parou na frente do espelho de corpo inteiro em seu quarto. A mulher que a olhava era irreconhecível, não porque ela havia mudado fisicamente, embora parecesse espetacular, mas porque ela emanava algo completamente diferente. Não havia mais vestígios da mulher quebrada que havia chorado no chão de sua antiga cobertura. Não havia sombra da esposa traída que havia implorado por explicações. Esta mulher irradiava poder, elegância, autonomia. Esta mulher era livre. Lúcia chegou às 7 da noite para acompanhá-la. Quando viu Helena, ficou sem palavras por um momento. Meu Deus! Ela sussurrou finalmente.
Você vai destruí-lo! Helena sorriu, mas era um sorriso sereno. Eu não vou destruí-lo. Eu só vou lembrá-lo do que ele perdeu e então eu vou seguir em frente com a minha vida. O táxi as levou pelas ruas iluminadas de São Paulo até a região da Avenida Paulista. O Hotel Fasano se erguia majestoso, com suas fachadas elegantes e suas janelas banhadas em luz dourada. À medida que se aproximavam da entrada, Helena sentiu seu coração bater forte, mas não por medo, mas por antecipação, por poder. Ei, disse Lúcia pegando sua mão. Se em algum momento você quiser ir embora, nós vamos, sem explicações, sem desculpas. Eu sei, respondeu Helena, mas isso não vai acontecer. Eu vim para fazer isso e eu vou fazer isso direito. Elas saíram do táxi. As portas envidraçadas do hotel as esperavam como o limiar entre dois mundos, o que havia sido e o que seria. Helena respirou fundo, endireitou os ombros, levantou o queixo e caminhou para a frente. O vestíbulo do Fasano era uma sinfonia de opulência. Lustres de cristal pendiam do teto como constelações capturadas, jogando fragmentos de luz sobre pisos de mármore que refletiam cada movimento como um espelho líquido. Arranjos florais monumentais de rosas, peônias e orquídeas perfumavam o ar com uma doçura quase inebriante. Helena cruzou aquele espaço com a graça de uma rainha que retorna para reivindicar seu reino. O pessoal do hotel a observava com aquela mistura de admiração discreta e curiosidade profissional reservada para os convidados particularmente deslumbrantes. Um recepcionista a direcionou para o salão de festas no terceiro andar, onde o noivado estava sendo celebrado. Lúcia, murmurou Helena, enquanto subiam a escadaria acarpetada. Como eu estou? Sua amiga a olhou com uma intensidade quase feroz. Você está prestes a reescrever a história. As portas duplas do salão real estavam abertas, revelando um espaço que parecia projetado para a realeza. Juliano Tavares estava no centro de todo aquele esplendor. Helena o viu antes que ele a visse. Ele estava parado perto de uma mesa alta, cercado por um grupo de homens que Helena reconheceu como seus colegas da empresa de arquitetura. Ele usava um smoking de corte impecável, seu cabelo perfeitamente penteado, aquele sorriso confiante que uma vez fez seu coração acelerar. Ao lado dele, com o braço possessivamente preso ao de Juliano, estava Clara Fontes. Helena a estudou com objetividade clínica. Ela era atraente, certamente sofisticada, com um vestido que claramente havia sido escolhido para impressionar, cheio de detalhes e adornos que gritavam: "Olhem para mim!" Sua risada era alta, performática, projetada para garantir que todos na sala soubessem que ela era a mulher do momento. Helena não sentiu nada, nem raiva, nem ciúme, nem mesmo desprezo. Apenas uma espécie de indiferença tranquila que surpreendeu até a si mesma. "Entramos?" perguntou Lúcia em voz baixa. Helena assentiu, e então, com toda a dignidade que ela havia cultivado durante aqueles meses de reconstrução, Helena entrou no salão de baile. O efeito foi imediato. Houve uma mudança palpável na energia da sala. As cabeças começaram a virar. Os murmúrios começaram a se espalhar como ondas em um lago. Helena não olhou em volta procurando por validação. Ela simplesmente caminhou com aquela passada que Carmen lhe ensinou em direção ao bar no extremo oposto. Foi nesse momento que Juliano a viu. Helena não olhava em sua direção, mas sentiu o peso de seu olhar como uma pressão física. Pelo canto do olho, ela viu como o rosto dele passou por uma série de expressões: confusão, reconhecimento, choque e, finalmente, algo que parecia perigosamente semelhante ao pânico. Helena ouviu Clara dizer bruscamente: "O que ela está fazendo aqui?" Mas Helena não se importou.
Ela pediu uma taça de vinho tinto no bar, um excelente Vale dos Vinhedos. Ela notou com aprovação e se permitiu um momento para observar a sala. Juliano a estava encarando como se visse um fantasma, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado instável, como se tudo o que ele pensava saber sobre o universo tivesse acabado de ser posto em dúvida. Helena. A voz veio de trás, profunda, familiar, tingida de algo que poderia ser choque, ou medo, ou ambos. Ela se virou lentamente, tomou um gole de seu vinho e finalmente, olhou Juliano Tavares nos olhos. O que ela viu a satisfez mais do que qualquer vingança elaborada que ela jamais poderia ter idealizado. Juliano, ela disse com voz suave, mas firme, parabéns pelo seu noivado. Helena, o que você está fazendo aqui? Juliano arqueou as sobrancelhas. É um evento público, não é? Vários de nossos amigos em comum estão aqui. Eu pensei que seria rude não te parabenizar pessoalmente. Clara apareceu ao lado de Juliano, agarrando seu braço como um náufrago a uma tábua de salvação. De perto, Helena pôde ver as linhas de tensão ao redor dos olhos dela, a forma como seu sorriso era mais uma careta. Eu não me lembro de ter te enviado um convite, disse Clara com doçura venenosa. Helena a encarou com uma calma que claramente desorientou a outra mulher. Eu não precisei, mas obrigada pela sua preocupação. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, mas Helena não sentiu urgência em preenchê-lo. Ela apenas bebeu seu vinho, esperando. Foi Juliano quem finalmente falou, sua voz tentando soar casual, mas tremendo ligeiramente. Você parece diferente. Diferente? Repetiu Helena, permitindo que um pequeno sorriso curvasse seus lábios. Eu acho que sim. Você está me vendo como eu sou quando não estou perdendo meu tempo, tentando salvar um casamento com alguém que não o valorizava. Juliano empalideceu. Clara apertou seu braço com mais força. Olha, continuou Helena, sua voz perfeitamente modulada. Eu não vim para causar uma cena. Eu sinceramente desejo o melhor para vocês dois. Vocês claramente se encontraram no momento perfeito de suas vidas. Ela pausou, deixando que essas palavras e todas as suas implicações penetrassem profundamente. Eu também encontrei algo. Eu encontrei a mim mesma. Acontece que ela sempre esteve lá. Eu só estava muito ocupada sendo sua esposa para perceber. Helena, começou Juliano. Mas ela levantou a mão. Eu não preciso que você diga nada. Sério, eu não preciso. Eu só queria vir te ver feliz com sua nova vida e fechar este capítulo corretamente. Assim ela levantou sua taça pelos novos começos. E então, sem esperar por uma resposta, Helena se afastou. O que se desenrolou nas 2 horas seguintes foi uma aula magistral de dignidade e poder social. Helena circulou pela sala com graça natural, conversando com velhos amigos, apresentando-se a pessoas novas, sendo encantadora sem ser ostensiva. Ela falou de seu trabalho no museu, da próxima exposição internacional que estava curando, de suas recentes viagens a Paris e Milão para coordenar empréstimos de arte. As pessoas gravitavam em torno dela, não porque ela estava tentando chamar a atenção, mas porque havia algo magnético em sua presença, uma autenticidade que contrastava fortemente com a celebração forçada do noivado que ocorria ao seu redor. Helena, Mônica lhe disse em um momento, pegando seu braço e levando-a para um canto mais privado. Meu Deus, você está radiante. O que aconteceu? Helena sorriu. Eu parei de precisar da aprovação de mais alguém para me sentir completa. Mônica a abraçou com força. Todos nós sabíamos que Juliano era um idiota, mas ver você assim é como ver uma fênix ressurgir. Enquanto isso,
Helena estava muito consciente de que Juliano não havia parado de observá-la. Ela sentia isso mesmo quando não olhava diretamente para ele. E toda vez que seus olhos se encontravam acidentalmente, ela via aquela mesma perplexidade, aquele mesmo arrependimento crescente. Clara também havia percebido. A risada dela se tornou mais forçada, seu aperto em Juliano mais possessivo. Acerca das 10 horas. Quando Helena estava considerando fazer sua saída, ela havia conseguido o que veio fazer. Juliano finalmente se aproximou dela sozinho. Ele estava na área externa do hotel, olhando as luzes de São Paulo se estendendo como um cobertor de estrelas terrestres. Quando ele sentiu a presença dela, Helena, Juliano disse em voz baixa, nós podemos conversar. Ela se virou, surpresa ao encontrar vulnerabilidade em seu rosto. O Juliano, confiante e controlado, havia sumido. Este homem parecia pequeno. Sobre o que você quer conversar, Juliano? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que Helena se lembrava de anos atrás. Eu cometi um erro. As palavras ficaram suspensas no ar noturno. Helena olhou para ele esperando sentir satisfação, triunfo, até raiva, mas ela só sentiu uma tristeza distante, como ao lembrar de uma velha ferida que já havia cicatrizado. Um erro? Ela repetiu suavemente. Juliano, você não me traiu por erro. Você não construiu um relacionamento inteiro com outra mulher por erro. Você não me humilhou publicamente por erro. Você tomou decisões, escolhas ativas e repetidas por meses. Eu sei, mas eu não sabia o que eu tinha até perder. Ver você esta noite assim, tão radiante, eu percebi que eu destruí a melhor coisa que me aconteceu. Helena sentiu algo libertador naquele momento. Por meses ela fantasiou com este instante. Juliano implorando, pedindo desculpas, admitindo seu erro. Ela imaginou diferentes respostas, desde perdoá-lo magnanimamente até devastá-lo com palavras cruéis. Mas agora que isso estava acontecendo, ela percebeu que nenhuma dessas fantasias importava. Juliano, ela disse com uma doçura que surpreendeu até a si mesma. Eu acredito em você. Eu acredito que você se arrepende. Mas seu arrependimento não é minha responsabilidade. Você não me deve nada, exceto talvez a lição de nunca mais tratar outra pessoa da forma como você me tratou. Mas se pudéssemos... Helena o interrompeu com firmeza. Você está noivo de outra mulher, uma mulher que está lá dentro, esperando por você. Provavelmente se perguntando por que você tem me seguido com os olhos a noite toda. Essa é a sua realidade agora. E minha realidade é que eu não preciso mais do seu arrependimento para validar meu valor. Juliano a olhou como se estivesse vendo alguém completamente novo. Quando você se tornou tão forte? Helena sorriu, e naquele sorriso havia libertação. Eu sempre fui forte. Eu só estava desperdiçando essa força, tentando salvar algo que não podia ser salvo. Agora eu a uso para construir a vida que eu mereço. Ela se virou para ir embora, mas depois parou e olhou para ele pela última vez. Sinceramente, eu te desejo o melhor, Juliano. Eu espero que você seja feliz. Mas, acima de tudo, eu espero que você aprenda a valorizar as pessoas enquanto as tem, não apenas depois que as perde. E com isso, Helena se afastou. Ela não olhou para trás. Ela encontrou Lúcia perto da saída e juntas desceram os degraus do hotel em direção às ruas iluminadas de São Paulo. Como você se sente? Perguntou Lúcia uma vez que estavam do lado de fora, respirando o ar noturno da cidade. Helena pensou por um momento. Ela sentiu o peso do vestido, o eco de todas as conversas, o olhar final de Juliano, cheio de arrependimento. E então
Inesperadamente, ela começou a rir. Não foi uma risada amarga ou sarcástica, foi genuína, libertadora. A risada de alguém que estava, finalmente, livre. Eu me sinto, ela procurou as palavras certas. Eu me sinto como se tivesse fechado um livro que eu vinha lendo por tempo demais, como se eu pudesse finalmente começar uma nova história. Elas caminharam sem pressa pelas ruas, aproveitando a magia noturna da cidade. Você sabe o que é mais louco? Disse Helena finalmente. Durante todos aqueles meses após a traição, eu pensei que eu precisava que Juliano se arrependesse. Eu pensei que isso seria o que me faria sentir melhor. Mas quando isso finalmente aconteceu, não importou. Você não precisa mais da validação dele, disse Lúcia. Você se validou. Esse, minha amiga, é exatamente o ponto. Elas chegaram ao estúdio de Helena perto da meia-noite. De sua janela, São Paulo se estendia em todas as direções. Uma cidade de infinitas possibilidades. Helena tirou o vestido, aquela armadura que havia sido sua carapaça pela noite, e vestiu roupas confortáveis. Mas ela não se sentiu menos poderosa. O poder, ela percebeu, nunca esteve no vestido. Sempre esteve nela. Ela se sentou em sua janela com uma xícara de chá, olhando para a cidade que a viu quebrar e depois se reconstruir mais forte. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Mônica. Depois que você saiu, Juliano. Ele parecia perdido. Clara estava furiosa. Acho que você acabou de arruinar a noite perfeita deles. Você é um ícone. Helena sorriu, mas não respondeu. Ela não precisava de relatórios sobre o que havia deixado para trás. Em vez disso, ela abriu seu diário e escreveu. Esta noite eu fechei um capítulo que estava aberto por tempo demais. Eu vi Juliano. Eu ouvi ele pedir desculpas. Eu senti seu arrependimento. E eu descobri algo lindo. Eu não me importo mais. Por meses, eu pensei que minha cura dependia de ele reconhecer o que perdeu. Mas minha cura nunca foi sobre ele. Sempre foi sobre mim. Sobre me reconectar com meu valor intrínseco. Sobre lembrar que minha plenitude não depende de ser amada por outro. Eu sou Helena, não a ex-esposa de Juliano, não a mulher traída. Apenas Helena. Completa, forte, livre. E amanhã, quando eu acordar, eu vou começar um novo dia de uma vida que é inteiramente minha. Uma vida onde eu não carrego mais o peso das traições passadas. Uma vida onde eu posso amar de novo. Mas desta vez, começando por amar a mim mesma. Ela fechou o diário e olhou para o futuro que se estendia diante dela, brilhante e cheio de promessas. Porque Helena havia descoberto a verdade mais libertadora de todas. Você não precisa que alguém lamente perder você para conhecer o seu valor. Você só precisa se lembrar de quem você é quando você para de se definir por outra pessoa. E essa mulher completa, poderosa e livre, era imparável. Reflexão final e chamada à ação. A história de Helena não é apenas sobre uma traição e superação. É sobre a jornada mais importante que qualquer mulher pode empreender. A jornada de volta para si mesma. Em algum momento da vida, muitas de nós perdemos fragmentos de nossa identidade no processo de amar os outros. Ajustamos nossos sonhos. Silenciamos nossas vozes. Nos tornamos menores para dar espaço a mais alguém. E quando essa pessoa trai, quebra ou o abandona, sentimos que perdemos tudo. Mas a verdade é esta: quando você perde alguém que não te valorizava, você não perdeu nada. Você ganhou a oportunidade de se recuperar. Reconstruir não é fácil. Requer olhar diretamente para a dor sem anestesia. Requer um trabalho interno que mais ninguém pode fazer por você. Requer a coragem de soltar o que foi e abraçar o que pode ser. Mas quando você finalmente chega ao outro lado, quando você se olha no espelho
e reconhece a mulher que vê quando você caminha com a cabeça erguida, não por arrogância, mas por dignidade, quando sua felicidade não depende mais da validação de ninguém, você descobre um poder que ninguém jamais poderá tirar de você. Você não precisa que seu ex se arrependa. Você não precisa vencer o término. Você não precisa provar nada a ninguém. Você só precisa lembrar do seu próprio valor, da sua própria plenitude, da sua própria luz, porque mulheres não quebram, elas se transformam, e quando elas se levantam das cinzas das traições, elas brilham com uma intensidade que consome tudo ao seu redor. Esse é o verdadeiro final de toda a história de superação. Não a vingança, mas a liberação. Não o ódio, mas a indiferença. Não a necessidade, mas a autonomia. Você também pode brilhar assim. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Você só tem que se lembrar, olhar para dentro, não para quem te deixou para trás, porque sua história não termina com quem te traiu. Ela apenas começa. Comente e nos diga: qual foi o momento mais importante na reconstrução de Helena? Sua volta ao samba ou o momento em que ela assinou os papéis do divórcio? Queremos ler a sua opinião.